Sem qualquer reparo, fica a ata aprovada. Senhores ministros, tenho satisfação de comunicar a presença neste plenário de alunos do curso de Direito das faculdades COC da cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, bem como do Centro de Ensino Superior da cidade de Dracena, também em São Paulo. Sejam muito bem-vindos à nossa sessão. Ministro Gilmar, Vossa Excelência é relator da extradição 986. Não, Vossa Excelência está com vista dessa extradição, cujo relator é o ministro Eros Grau. Extraditando é John Axel Ribeiro Antero. Sim, senhor presidente. O eminente relator deferia o pedido extradicional. Sim. Senhor presidente, trata-se de pedido de extradição formulado pelo governo da Bolívia do nacional boliviano John Axel Ribeiro Antero, com base no tratado firmado entre o Brasil e aquele governo, promulgado pelo Decreto 9.920, de 8 de julho de 1942. O extraditando foi acusado pela prática de delitos de confabulação e associação delituosa e tráfico de substâncias controladas, tipificados nos artigos 48 e 53 da lei boliviana. Em sessão plenária de 31 de maio de 2007, o ministro Eros Grau, relator dessa extradição, votou pelo seu deferimento. Não obstante as percussientes considerações trazidas por Sua Excelência, que entendeu encontrar-se o pedido de extradição devidamente instruído, pedi vista dos autos por ter entendido necessário fossem tecidas algumas considerações sobre os acontecimentos que se verificavam na Bolívia naquela oportunidade, que ao menos em tese poderiam ensejar o indeferimento do presente pleito. Segundo informações veiculadas na mídia, o presidente daquele país, em dezembro de 2006, teria nomeado 4 juízes para a Corte Suprema de Justiça da Bolívia e, em 9 de maio de 2007, decidira a Corte Constitucional suspender a nomeação dos referidos juízes por considerar que os juízes eram interinos e que o período a que tinham direito a exercer o cargo de juiz da Suprema Corte já havia expirado. O parágrafo 16 do artigo 96 da Constituição Boliviana faculta ao Presidente da República nomear interinamente, no caso de renúncia ou morte, os empregados eleitos por outro poder quando este se encontre em recesso. Ainda, Lei Boliviana de 2/10/91 estabelece que as nomeações interinas por parte do Executivo têm efeito somente por um período de 3 meses, após o qual a nomeação perderá efeito. A pedido do presidente Morales, o Congresso Boliviano instaurou uma CPI para apurar a suspensão das nomeações e, em 29 de maio de 2007, o Congresso expediu ordem de prisão contra alguns membros da Corte por terem se recusado a prestar depoimento à referida CPI. Em 30 de maio de 2007, um dos juízes da Corte renunciou ao seu mandato em protestos aos atos do presidente. Em 5 de junho de 2007, os 900 juízes e magistrados do Poder Judiciário da Bolívia entraram em greve nacional por 24 horas em protesto contra a interferência do presidente no judiciário, contra o que consideram permanentes ataques do presidente à magistratura. Assim, ao participar do julgamento no plenário, aquela sentada de 31 de maio de 2007, de pedido de extradição por parte do governo da Bolívia, considerei a relevância de levar à discussão da Corte, desta Corte, a capacidade de o governo requerente assegurar ao extraditando, diante dos fatos narrados, seus direitos fundamentais básicos. Isso por considerar essencial que nas decisões concessivas de extradição sejam mantidos e observados os parâmetros do devido processo legal, do Estado de Direito e dos direitos humanos, fundamentalmente. Eu tenho observado que a doutrina alemã cunhou a expressão Justizgrundrecht para se referir a um elenco de proteções constantes da Constituição que tem por escopo proteger o indivíduo no contexto do processo judicial. Sabe-se que a expressão é imperfeita, uma vez que muitos desses direitos transcendem a esfera propriamente judicial. À falta de outra denominação genérica, também nós temos optado
por adotar designação assemelhada, direitos fundamentais de caráter judicial ou garantias constitucionais do processo, embora conscientes de que se cuida de uma denominação que também peca por imprecisão. Como é notório, a Constituição de 88 atribuiu significado ímpar aos direitos individuais ao consagrar um expressivo elenco de direitos destinados à defesa da posição jurídica perante a administração ou perante os órgãos jurisdicionais em geral, como se pode depreender da leitura do disposto no artigo 5º, incisos 34, 35, 37 a 74. Da mesma forma, refira-se aos incisos 76 e 73 do artigo 5º. Já a colocação do catálogo dos direitos fundamentais no início do texto constitucional denota a intenção do Constituinte de emprestar-lhe significado especial. A amplitude conferida ao texto, que se desdobra em 78 incisos e 4 parágrafos, reforça a impressão sobre a posição de destaque que o Constituinte quis outorgar a esses direitos. A ideia de que os direitos fundamentais devem ter eficácia imediata ressalta, portanto, a vinculação direta dos órgãos estatais a esses direitos e o seu dever de guardar-lhes estrita observância. O Constituinte reconheceu ainda que os direitos fundamentais são elementos integrantes da identidade e da continuidade da Constituição, considerando por isso ilegítima qualquer reforma constitucional tendente a suprimi-los. A complexidade do sistema de direitos fundamentais recomenda, por conseguinte, que se envidem esforços no sentido de precisar os elementos essenciais dessa categoria de direitos, em especial no que concerne à identificação dos âmbitos de proteção e à imposição de restrições ou limitações legais. E no que se refere aos direitos de caráter penal, processual penal, talvez não haja qualquer exagero na constatação de que esses direitos cumprem um papel fundamental na concretização do moderno Estado democrático de direito. Como observa Crilly, o Estado territorial moderno arrosta um dilema quase insolúvel. De um lado, há de ser mais poderoso que todas as demais forças sociais do país, por exemplo, empresas e sindicatos. Por outro, deve outorgar proteção segura ao mais fraco, à oposição, aos artistas, aos intelectuais, às minorias étnicas. O Estado absolutista e os modelos construídos segundo esse sistema, ditaduras militares, Estados fascistas, os sistemas do chamado centralismo democrático, não se mostram aptos a resolver essa questão. Segundo ressalta Crilly, numa passagem notável, a Inglaterra garantiu os direitos humanos sem necessidade de uma Constituição escrita. Por outro lado, um catálogo constitucional de direitos fundamentais é perfeitamente compatível com o absolutismo, com a ditadura e com o totalitarismo. Assim, por exemplo, dizia ele, o artigo 127 da Constituição Soviética de 36 garante a inviolabilidade da pessoa. Isso não impediu que o terror stalinista tivesse alcançado, em 37, seu ponto culminante. A Constituição não pode impedir o terror quando está subordinada ao princípio da soberania, em vez de garantir as condições institucionais da rule of law. O mencionado artigo da Constituição da União Soviética, diz Crilly, diz mais adiante, que a detenção requer o consentimento de um fiscal do Estado. Esta fórmula não é uma cláusula de defesa, mas tão somente uma autorização ao fiscal do Estado para proceder à detenção. Os fiscais foram nomeados conforme o critério político e realizaram ajustes ao princípio da oportunidade política, e para maior legitimidade estavam obrigados a respeitar as instruções. Todos os aspectos do princípio de habeas corpus ficaram de lado, tais como as condições legais estritas para a procedência da detenção, a competência decisória de juízos legais independentes, o direito ao interrogatório por parte do juiz dentro do prazo razoável. Nestas condições, a proclamação da inviolabilidade da pessoa não tinha nenhuma importância prática. Os direitos humanos aparentes não constituem uma defesa contra o arquipélago Gulag. Ao contrário, servem para uma legitimação velada do princípio da soberania. O Estado tem o total poder de disposição sobre os homens, mas isto em nome dos direitos humanos. A solução do dilema, diz Crilly, consiste no fato de que o Estado incorpora, em certo sentido, a defesa dos direitos humanos em seu próprio poder, ao definir-se o poder do Estado como poder defensor dos direitos humanos. Todavia, adverte Crilly, sem divisão de poderes e, em especial, sem independência judicial, isto não passará de uma declaração de intenções. É
explicita ele, os direitos humanos somente podem ser realizados quando limitam o poder do Estado, quando o poder estatal está baseado na entrada em uma ordem jurídica que inclui a defesa dos direitos humanos. Nessa linha, ainda expressiva a conclusão de Crilley. Os direitos humanos estabelecem condições e limites àqueles que têm competência de criar e modificar o direito e negam o poder de violar o direito. Certamente, todos os direitos não podem fazer nada contra um poder fático, a potestas desnuda, como tampouco nada pode fazer a moral face ao cinismo. Os direitos somente têm efeito frente a outros direitos. Os direitos humanos somente em face a um poder jurídico, isto é, em face a competências cuja origem jurídica e cujo status jurídico seja respeitado pelo titular da competência. Essa é a razão profunda por que os direitos humanos somente podem funcionar em um Estado constitucional. Para a eficácia dos direitos humanos, a independência judicial é mais importante que o catálogo dos direitos fundamentais contidos na Constituição. Essa expansão normativa das garantias constitucionais processuais, penais e processuais penais não é um fenômeno brasileiro. A adoção da Convenção Europeia de Direitos Humanos por muitos países fez com que se desse uma expansão singular dos direitos e garantias nela contemplados no âmbito europeu. Mediante uma interpretação dos direitos fundamentais previstos na Constituição, em conformidade com as disposições da Convenção Europeia, tem-se hoje uma efetiva ampliação do significado dos direitos fundamentais previstos na Constituição, ou quase uma ampliação dos direitos positivados na Constituição. Tendo em vista a praxis dominante na Alemanha, observa Werner Beukel que tal orientação culmina por conferir supremacia fática da Convenção Europeia em face do direito alemão. Alguns direitos relevantes reconhecidos na Convenção Europeia dos Direitos Humanos: proibição de tortura, direito à liberdade e à segurança, especialmente o direito de imediata apresentação do preso para aferição da legitimidade de eventual restrição à liberdade, direito ao devido processo legal, especialmente a um processo submetido ao postulado da celeridade, direito à imediata informação sobre a forma e a razão, fato da acusação, direito à assistência gratuita de tradutor ou intérprete, direito à assistência jurídica, direito de inquirir ou de fazer inquirir as testemunhas de acusação, nula pena sine lege, abolição da pena de morte. Tem-se assim, em rápidas linhas, o significado que os direitos fundamentais, especialmente os direitos fundamentais de caráter processual, assim chamado, assumem para a ordem constitucional como um todo. Acentue-se, senhora Presidente, que é a boa aplicação dos direitos fundamentais de caráter processual, aqui merece destaque a proteção judicial efetiva, que permite distinguir o Estado de Direito do Estado policial. Não se pode perder de vista que a boa aplicação dessas garantias configura elemento essencial de realização do princípio da dignidade humana na ordem jurídica. O Estado está vinculado ao dever de respeito e proteção do indivíduo contra exposição a ofensas ou humilhações. E, como amplamente reconhecido, o princípio da dignidade da pessoa humana impede que o homem seja convertido em objeto dos processos estatais. A propósito, em comentários ao artigo 1º da Constituição alemã, afirma o notável Günther Dürich que a submissão do homem a um processo judicial indefinido e sua degradação como objeto do processo estatal atenta contra o princípio da proteção judicial efetiva e fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Na mesma linha, entende Bobbio que a proteção dos cidadãos no âmbito dos processos estatais é justamente o que diferencia um regime democrático daquele de índole totalitária. Diz Bobbio: a diferença fundamental entre as duas formas antitéticas de regime político, entre democracia e a ditadura, está no fato de que somente num regime democrático as relações de mera força que subsistem e não podem deixar de subsistir onde não existe Estado, ou existe um Estado despótico fundado sobre o direito do mais forte, são transformadas em relações de direito, ou seja, em relações reguladas por normas gerais, certas e constantes, e o que mais conta, pré-estabelecidas, de tal forma que não podem valer nunca retroativamente. A consequência principal dessa transformação é que nas relações entre cidadãos e Estado, ou entre cidadãos entre si, o direito de guerra fundado sobre a autotutela e sobre a máxima tem razão quem vence é substituído pelo direito de paz fundado sobre
heterotutela e sobre a máxima vence quem tem razão. E o direito público externo, que se rege pela supremacia da força, é substituído pelo direito público interno, inspirado no princípio da supremacia da lei. Em verdade, tal como ensina o notável mestre italiano, a aplicação escorreita ou não dessas garantias é que permite avaliar a real observância dos elementos materiais do Estado de Direito. São eles que permitem distinguir civilização de barbárie. Nesse sentido, forte nas lições de Klaus Hoxing, também compreendo que a diferença entre o Estado totalitário e um Estado democrático de direito reside na forma de regulação da ordem jurídica interna e na ênfase dada à eficácia do instrumento processual penal da prisão preventiva. Registrem-se as palavras do professor Hoxing. Entre as medidas que asseguram o procedimento penal, a prisão preventiva é a ingerência mais grave na liberdade individual. Por outra parte, ela é indispensável, em alguns casos, para uma administração da justiça penal eficiente. A ordem interna de um Estado se revela no modo em que está regulada essa situação de conflito. Os Estados totalitários, sob a antítese errônea Estado-cidadão, exagerarão facilmente a importância do interesse estatal na realização, o mais eficaz possível, do procedimento penal. Num Estado de Direito, por outro lado, a regulação dessa situação de conflito não é determinada através da antítese Estado-cidadão. O Estado mesmo está obrigado, por ambos os fins, a assegurar a ordem por meio da persecução penal e proteção da esfera da liberdade do cidadão. Com isso, o princípio constitucional da proporcionalidade exige restringir a medida e os limites da prisão ao estritamente necessário. Nessa linha, sustenta Hoxing que o direito processual penal é o sismógrafo da Constituição, uma vez que nele reside a atualidade política da Carta Fundamental. No caso concreto, há de se assegurar a aplicação do princípio do devido processo legal, que possui um âmbito de proteção alargado e que exige o fair trial, não apenas dentre aqueles que fazem parte da relação processual ou que atuam diretamente no processo, mas todo o aparato jurisdicional, que abrange todos os sujeitos, instituições e órgãos públicos e privados que exercem, direto ou indiretamente, funções qualificadas constitucionalmente como essenciais à justiça. E no contexto da extradição, o tema do juiz natural assume relevo inegável, uma vez que somente poderá ser deferida essa medida excepcional se o Estado requerente dispuser de condições para assegurar julgamento com base nos princípios básicos do Estado de Direito, garantindo que o extraditando não será submetido a qualquer jurisdição excepcional. Referida preocupação, senhora presidente, já havia sido expressa no julgamento da extradição 347, relator de Jaci Falcão, como indica a ementa da parte que interessa. Ao afirmar, o caso é clássico, que a Corte Constitucional, criada pela Constituição Italiana de 1947, situa-se como órgão jurisdicional. A sua composição, o processo de recrutamento de seus membros, as incompatibilidades e os limites de eficácia das suas decisões encontram-se legitimamente definidos na legislação da Itália, órgão jurisdicional pré-constituído e que atende aos princípios fundamentais do Estado de Direito. A ninguém é dado negar a eficácia suprema da Constituição. Em seu voto, ressaltou o relator, então, é sabido que a nossa Constituição não admite foro privilegiado que se apresenta como favor de caráter pessoal, e bem assim, tribunal de exceção para o julgamento de um caso ou para alguns casos determinados, porque então estaria instituído o que se quer proibir, o juiz ad hoc, como acentua o douto Pontes Miranda. Naquela mesma sentada, afirmou Moreira Alves: ninguém discute que cabe a esta Corte fixar o sentido e, portanto, o alcance do que vem a ser tribunal ou juiz de exceção, para verificar se nele se enquadra o tribunal ou juiz estrangeiro a cujo julgamento será submetido o extraditando. É tradicional em nossas Constituições, o princípio somente não constou da de 37, o repúdio ao foro privilegiado e aos tribunais os juízos de exceção. Interpretando essa vedação constitucional, constitucionalistas do porte de Carlos Maximiliano se valem dos princípios que se fixaram na doutrina alemã na interpretação do artigo 105 da Constituição de Weimar, reproduzido, como acentua Maximiliano, quase literalmente pelo artigo 141, parágrafo 26 da Constituição Brasileira de 46, cujas expressões foram repetidas na parte final do parágrafo 15 do artigo 153 da Emenda Constitucional número 1 de 69. Sobre a necessidade
do respeito aos direitos fundamentais do estrangeiro, muito bem salientou o ministro Celso de Mello no julgamento da extradição 897, República Tcheca, DJ de 23 de nove de 2004, cujo excerto da ementa transcrevo a seguir. Extradição e respeito aos direitos humanos. Paradigma ético-jurídico cuja observância condiciona o deferimento do pedido extradicional. A essencialidade da cooperação internacional na repressão penal aos delitos comuns não exonera o Estado brasileiro e, em particular, o Supremo Tribunal Federal, de velar pelo respeito aos direitos fundamentais do súdito estrangeiro que venha a sofrer em nosso país processo tradicional instaurado por iniciativa de qualquer Estado estrangeiro. O extraditando assume, no processo tradicional, a condição indisponível de sujeito de direitos, cuja intangibilidade há de ser preservada pelo Estado a que foi dirigido o pedido de extradição. O Supremo Tribunal Federal não deve autorizar a extradição, se demonstrar que o ordenamento jurídico do Estado estrangeiro que a requer não se revela capaz de assegurar aos réus, em juízo criminal, os direitos básicos que resultam do postulado do processo of law. Notadamente as prerrogativas inerentes à garantia da ampla defesa, à garantia do contraditório, à igualdade entre as partes perante o juiz natural e à garantia de imparcialidade do magistrado processante. Demonstração no caso de que o regime político que informa as instituições do Estado requerente reveste-se de caráter democrático, assegurador das liberdades públicas fundamentais. No mesmo sentido, a ementa na extradição 633, República Popular da China, DJ do 6 de 4 de 2001, também da relatoria do ministro Celso de Mello. O fato de o estrangeiro ostentar a condição jurídica de extraditando não basta para reduzi-lo a um estado de submissão incompatível com a essencial dignidade que lhe é inerente como pessoa humana e que lhe confere a titularidade de direitos fundamentais inalienáveis, dentre os quais avulta, por sua insuperável importância, a garantia do due process of law. Em tema de direito extradicional, o Supremo Tribunal Federal não pode e nem deve revelar indiferença diante de transgressões ao regime das garantias processuais fundamentais. É que o Estado brasileiro, que deve obediência irrestrita à própria Constituição que lhe rege a vida institucional, assumiu, nos termos desse mesmo Estatuto, o gravíssimo dever de sempre conferir prevalência aos direitos humanos, citando então o artigo 4º, inciso 2. E, em seguida, Sua Excelência então destacava no capítulo Extradição e Due Process of Law a possibilidade de ocorrer a privação em juízo penal do Due Process of Law nos múltiplos contornos em que se desenvolve esse princípio assegurador dos direitos e da própria liberdade do acusado, garantia da ampla defesa, garantia do contraditório, igualdade entre as partes perante o juiz natural e garantia da imparcialidade do magistrado processante, impede o válido deferimento do pedido extradicional. O Supremo Tribunal Federal não deve deferir o pedido de extradição se o ordenamento jurídico do Estado requerente não se revelar capaz de assegurar aos réus, em juízo criminal, a garantia plena de um julgamento imparcial, justo, regular e independente. A incapacidade do Estado requerente assegurar ao extraditando o direito ao fair trial atua como causa impeditiva do deferimento do pedido de extradição. O voto do ministro Francisco Rezec na mencionada extradição 633, da República Popular da China, também expressou semelhante preocupação. Mas, a esta altura dos acontecimentos, qualquer que fosse a intenção original, é possível ter segurança de que outra coisa não vai acontecer senão a administração de justiça criminal no seu aspecto ordinário, indagava Rezec. Não a tenho. Se a tivesse até ontem, tê-la-ia perdido hoje. É nossa a responsabilidade pelo extraditando e pela prevalência, no caso dele também, dos parâmetros maiores da Constituição brasileira e da lei que nos vincula. Ainda sobre a mesma questão, ressaltou o relator da extradição 811, novamente o ministro Celso de Mello, em assentada de 4 de 9 de 2002. O respeito aos direitos humanos deve constituir vetor interpretativo a orientar o Supremo Tribunal Federal nos processos de extradição passiva. Cabe advertir que o dever de cooperação internacional na repressão às infrações penais comuns não exime o Supremo Tribunal Federal de velar pela intangibilidade dos direitos básicos da pessoa humana, fazendo prevalecer sempre as prerrogativas fundamentais do extraditando, que ostenta a condição indisponível de sujeito de direitos, impedindo, desse modo, que
que o súdito estrangeiro venha a ser entregue a um Estado cujo ordenamento jurídico não se revele capaz de assegurar aos réus em juízo criminal a garantia plena de um julgamento imparcial, justo, regular e independente, com todas as prerrogativas inerentes à cláusula de Process of Law. No presente caso, no entanto, senhor presidente, creio que a preocupação que tive ao pedir vista dos autos em 31 de maio de 2007 parece não mais ter lugar. Conforme informações recebidas do Ministério das Relações Exteriores, em 27 de julho de 2007, foram empossados, no último dia 24 de julho, 4 novos ministros na Corte Suprema de Justiça da Bolívia, resultado de um acordo travado entre as principais forças políticas naquele país. Os referidos ministros, ou juízes, durante a solenidade de posse, afirmaram que atuarão com absoluta imparcialidade porque nenhum de nós se sente comprometido com partido político algum, nem da situação, nem da oposição. Solicitaram uma majoração no orçamento do Poder Judiciário para que vários desafios fossem cumpridos e mencionaram ainda a unidade de trabalho e a necessidade de superar as asperezas existentes entre as instituições de poder do Estado. Diante do exposto e em reconhecimento aos esforços que vêm sendo desenvolvidos no processo de consolidação do Estado Democrático de Direito no país requerente, acompanho o voto do ministro Aéros Grau para deferir a presente extradição, na expectativa de que, ao extraditando, seja assegurado o pleno cumprimento dos direitos fundamentais a que faz jus. Ressalto, no entanto, meu entendimento de que esta Corte deverá reiterar sempre a orientação estrita no que concerne à concessão de qualquer pleito extradicional, quando houver no país requerente ameaça de violação dos direitos fundamentais do extraditando, especialmente a falta de garantia de um julgamento que observe rigorosamente os parâmetros do devido processo legal, na linha da jurisprudência já aqui mencionada. É como voto. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu acompanho o voto relator, agora tranquilizado pelas palavras do eminente ministro Gilmar Mendes, que se assegurou que a normalidade institucional voltou a reinar na Bolívia, sobretudo no âmbito do Poder Judiciário. Ministro Carlos Brito. Senhora presidente, eu quero enfatizar o caráter emblemático desse voto do ministro Gilmar Mendes. Ele agita ideias que há muito tempo nos preocupavam aqui, ideias que nos levam a repensar sobre a situação jurídica dos extraditandos. Ainda por ocasião da última sentada, iniciamos uma discussão, meio lateral, é verdade, não central, sobre uma certa fragilidade, não é, a que se expõe, fragilidade jurídica, sobretudo jurídico-processual, a que se expõem os extraditandos nos processos da espécie. E o ministro Gilmar Mendes traz à baila artigos, versículos constitucionais da maior importância e cobra de todos nós uma nova ponderação de valores. Se é verdade que figura do artigo 4º da Constituição, a propósito das relações internacionais do Brasil, o dever da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, não é menos certo que desse artigo também consta a prevalência dos direitos humanos. Em letras garrafais, prevalência dos direitos humanos é o inciso de número 2 do artigo 4º. E a preocupação do ministro Gilmar Mendes com a proteção ao indivíduo estrangeiro também entra em sintonia fina com a própria cabeça do artigo 5º da Constituição, que assegura aos estrangeiros residentes no país. Aí vem todo o rol de direitos e garantias, inclusive as garantias constitucionais do processo. E eu, particularmente, fico feliz quando vejo a exaltação do indivíduo proferida por um ministro da forte compleição intelectual do ministro Gilmar Mendes, porque realmente é sempre bom lembrar que todo indivíduo é um microcosmo. Se ele é um todo, se faz parte de um todo social, é também um todo à parte, né? Se faz parte de algo, é também algo à parte. Há poucos dias eu estava ouvindo uma música de Ana Carolina, numa composição com Tom Zé,
e prestei atenção num verso que dizia o seguinte: cada homem é sozinho a casa da humanidade. Quer dizer, cada homem é sozinho a casa da humanidade. Isso dito por dois artistas, e certamente com muito mais encanto, muito mais beleza do que diria qualquer um de nós da área jurídica. Faz lembrar até também Fernando Pessoa, em Tabacaria: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Então, essa sentimentalidade aflorou a minha pele à medida que eu via o belíssimo voto do ministro Gilmar Mendes, e por isso é que me permito esses devaneios, digamos assim, mais literários do que propriamente de direito positivo. Senhora Presidente, eu acompanho com todo o entusiasmo, todo aplauso, o voto do ministro Gilmar Mendes. Ministro César Peluso. Também, senhora Presidente, eu havia associado a preocupação do ilustre ministro Gilmar Mendes quando, ao início do julgamento, Sua Excelência manifestou preocupação diante das notícias veiculadas pela imprensa a respeito da normalidade institucional da Suprema Corte da Bolívia. E agora, com maior razão, me associo ao voto de Sua Excelência, não apenas sobre a conclusão, mas também sobre a belíssima exposição sobre a necessidade que tem esta Corte de ter presente em todos os pedidos de extradição a necessidade de averiguar as garantias institucionais de um julgamento justo, que, afinal, condicionam no sistema da nossa lei a admissibilidade da extradição, ou seja, os requisitos legais explícitos a respeito da extradição são muito menos relevantes do que a garantia da independência, sobretudo, do Poder Judiciário do país requerente. Eu acompanho inteiramente o voto do eminente relator e agora com... Senhor Presidente, se Vossa Excelência me permitir, única e exclusivamente porque eu fui relator, eu estou de pleno acordo com as observações do ministro Gilmar e todas as que se seguiram. Apenas desejo deixar claro que eu não me preocupei imediatamente com esta situação, quer dizer, não fiz nenhum julgamento a respeito da situação institucional do Estado que requer a extradição, até porque me parece que essa é uma função, quer dizer, dever, não poder, mas dever-poder, do chefe do Executivo que representa o Estado brasileiro. E nós temos aqui uma série de requisitos que devem ser verificados para que se defina, o tribunal se defina a respeito da regularidade do processo de extradição e não obstante me parecerem todas essas preocupações que foram mencionadas aqui, extremamente relevantes, eu desejo deixar claro que não fui desatento ao que cabia examinar e que o meu voto originário não pode ser tomado como uma displicência com relação a esses direitos humanos. Não. Foi elaborado Antes dos fatos. Vossa Excelência tem, por favor, antes de que foi antes dos fatos que justificaram o pedido de vista. Eu só quero deixar isso claro. Não há dúvida. Porque eu digo sempre, senhor presidente, que um dia alguém vai ler isso, virá um historiador aqui. E esse historiador vai saber fez bem, quem era Vossa cada um de nós. Ministro Marco Aurélio, voto em Vossa Excelência. Presidente, também acompanho o voto proferido pelo relator, consignando que cheguei a imaginar, ante as premissas do voto do ministro Gilmar Mendes, um indeferimento do pedido de extradição em quase uma verdadeira censura ao país irmão que é a Bolívia. Sua Excelência, no final, demonstrou que não se tem elementos capazes de levar à conclusão da falta de independência do judiciário boliviano.
E aqui nós temos a extradição dirigida contra nacional boliviano e considerado crime de tráfico. Acompanho Sua Excelência o relator deferindo a extradição. Ministro Celso de Mello. Senhora Presidente, ponho-me de inteiro acordo com as premissas em que se apoia o magnífico voto hoje proferido pelo eminente ministro Gilmar Mendes. É que não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em sede extradicional, adstringindo-se a um controle de legalidade meramente formal, satisfazer pretensões manifestadas por governos totalitários ou ditatoriais ou autoritários, observadas quanto a tais formas ilegítimas de exercício do poder, as distinções que Hannah Arendt fez em clássica obra, em primoroso estudo sobre as origens do totalitarismo. É preciso enfatizar, na linha do que a Constituição da República quer, é preciso enfatizar sempre, em qualquer instância de poder, notadamente no âmbito desta Suprema Corte, a prevalência dos direitos humanos. Esse, como já afirmado pelo eminente relator, há de ser um vetor interpretativo a orientar o Supremo Tribunal Federal no exame das postulações extradicionais. E isso tem sido revelado pela própria experiência jurisprudencial desta Corte. Já há mais de 40 anos, na década de 60, houve importantes pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal a esse respeito, notadamente naqueles casos em que se discutia a configuração ou não de tribunais de exceção a que o súdito estrangeiro poderia ser submetido se efetivada a ordem extradicional. O dever de cooperação internacional que o Estado brasileiro assume, seja no plano de sua ordem constitucional, seja no âmbito de sua legislação comum, seja na esfera das convenções internacionais consubstanciadoras de acordos de extradição, esse dever de cooperação internacional na repressão à criminalidade comum, na verdade, não pode exonerar nem afastar o controle pelo Estado brasileiro, seja pelos órgãos do Poder Executivo, num primeiro momento, seja pelo Supremo Tribunal Federal, não os exonera do dever de velar pelo respeito aos direitos básicos da pessoa humana, especialmente se, pelo exame de cada caso ocorrente, esta Corte certificar-se de que não será assegurada ao extraditando, se e quando entregue ao Estado estrangeiro, a observância de garantias processuais básicas proclamadas quer na Declaração Constitucional de Direitos, quer nas convenções internacionais, como a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, como na Convenção Europeia de 1950, sobre a proteção das liberdades fundamentais, seja no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, a que o Brasil aderiu no contexto da Organização das Nações Unidas. O fato é que, em tema de direito extradicional, o Supremo Tribunal Federal, como salientado aqui,
não pode nem deve revelar indiferença diante de transgressões ao regime das garantias básicas. É preciso que a Corte tenha sempre em perspectiva a certeza de que a entrega do extraditando não se converterá num instrumento de perseguição arbitrária com menosprezo dos direitos a que ele faz jus, notadamente o direito ao devido processo legal, ao direito de ser julgado por juízes independentes, no contexto de um processo inteiramente justo. No entanto, como salientado pelo eminente ministro Gilmar Mendes, informações que lhe foram transmitidas pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil dão conta de que a situação anômala que levou Sua Excelência a pedir vista dos autos já não mais subsiste naquele país. Por isso, senhora presidente, com essas considerações, acompanhando inteiramente as premissas em que se assenta o douto voto do eminente ministro Gilmar Mendes e acolhendo o pronunciamento do eminente ministro relator, ministro Eros Grau, indefiro, no caso, consideradas essas circunstâncias, defiro, no caso, consideradas essas circunstâncias, o pedido de extradição. Ministro Sepúlveda pertence. Senhora presidente, também estou de acordo com o eminente relator e subscrevo o magnífico voto hoje proferido pelo eminente ministro Gilmar Mendes, que se alinha a uma doutrina firmada na Corte desde 1961, pelo menos, na extradição 232, relatada pelo saudoso mestre ministro Vitor Nunes Leal, onde se inseriu, creio que pela primeira vez na nossa jurisprudência tradicional, no conceito de juizado de exceção, circunstâncias do momento vivido pelo Estado requerente que elidam a segurança de que o extraditando seja submetido a um processo minimamente garantido. Acompanho o eminente relator, defiro a extradição. O tribunal, à unanimidade, deferiu a extradição nos termos do voto do relator. Chama a julgamento, sendo relator o ministro Gilmar Mendes, a ação direta de inconstitucionalidade 3.706. É requerente o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e requerido o governador e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Esse aqui é o mais antigo, né? Senhora presidente, trata-se de ação direta, com pedido de medida liminar, ajuizado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em face dos artigos 1º, na parte em que altera a redação dos artigos 3º, 14 e 61, parágrafo único da Lei Estadual 1464, de 93, segundo, terceiro e sétimo da Lei 1939, de 22 de dezembro de 1998, do Estado de Mato Grosso do Sul, bem como o anexo 1, item 1, quando trata do Grupo Operacional 3, o anexo 2, quando trata do Grupo Operacional 3, o anexo 6, tabela 3, quando trata do Grupo Operacional 3, o anexo 8º, quando trata do Grupo Operacional 3 do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado. Os artigos impugnados possuem o seguinte teor. Os artigos 3º, 14, artigo 1º. Os artigos 3º, 14, 39, parágrafo 2º, 43, 44, 45, parágrafo único do artigo 52, parágrafo único do artigo 52, parágrafo único do artigo 53, parágrafo único do artigo 61 da Lei 1464, de 21 de dezembro de 93, passa a vigorar com as seguintes redações. O quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal de Contas compreende os cargos de provimento efetivo integrados em carreira, os cargos de provimento em comissão e as funções de confiança, assim estruturadas. Cargos isolados de provimento em comissão,
Grupo Ocupacional 3, Assistência Direta, símbolo TCAD, 300. Os cargos isolados de provimento em comissão, constantes dos grupos ocupacionais 1 a 3, têm por finalidade: Grupo 3, comando, coordenação e controle das atividades de apoio administrativo em nível intermediário às diferentes unidades técnicas, operacionais e administrativas do Tribunal de Contas. Artigo 61, parágrafo único. Os grupos 1 a 3, cargos de provimento em comissão, guardam simbologia própria e observam a correlação em nível de retribuição com os semelhantes grupos de pessoal do Estado. Artigo 2º. Ficam consolidados nos quantitativos constantes dos anexos 2, 3 e 4 desta lei os cargos ali referendados, revogando-se expressamente o artigo 20 da Lei 1464, de 21 de dezembro de 1993. Parágrafo único. A qualificação exigida para habilitação aos cargos e o esquema básico do plano de carreira estão expressos nos anexos 1 e 5 desta lei. Os valores do vencimento mensal que se referem os artigos 35, 37 e 38 da Lei 1464, de 21 de dezembro de 93, ficam alterados nos termos do estabelecido no anexo 6, tabelas 1 a 5 da presente lei. Aos padrões de vencimento, parágrafo 1º do artigo 3º, aos padrões de vencimento dos cargos de Grupo Ocupacional 5 do anexo 2, será acrescido mensalmente, além da produtividade, o adicional por trabalho técnico e científico, calculados com observância do disposto na Lei 1464, de 21 de dezembro de 93. O valor da gratificação inerente ao desempenho da função de confiança será definido em ato próprio, editado pelo Presidente do Tribunal de Contas. Nenhum servidor poderá perceber mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores fixados como remuneração em espécie a qualquer título para os conselheiros do Tribunal de Contas, nem inferior ao salário mínimo fixado pela legislação federal. Artigo 7º. Ficam consolidados na forma do quantitativo constantes do anexo 8º desta lei os cargos em comissão listados nos anexos 1 e 2, referidos no artigo 14 da Lei nº 364, de 16 de dezembro de 82. Ato próprio editado pelo Procurador-Chefe do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas implementará as medidas necessárias à aplicação das disposições, e aí vem os anexos 1, 2, descrevendo as funções 6 e 8. O requerente sustenta, em breve síntese, que as normas impugnadas contrariam o disposto no artigo 37, 5º da Constituição Federal. Argumenta que a inconstitucionalidade noticiada deriva do fato de ter tratado a norma impugnada, o denominado Grupo Operacional 3, como sendo constituído de cargos em comissão, seja esse grupo do TSE, seja do Ministério Público. Tal grupo operacional, entretanto, pelas funções que exerce e que estão descritas nos anexos 2 para o TSE e 8 para o MP, o anexo 2 vem a denominação do cargo, e aí vem assistente técnico de informática, assistente técnico de laboratório, secretário 1, assistente de plenário, secretário 1, secretário 2, supervisor de segurança, secretário 3, assistente de segurança, agente de contadoria do cartório, secretário 4, isso no anexo 2. E 8, no MP, assistente técnico secretário, não pode ser considerada como sendo composto de cargos em comissão, uma vez que as funções que exerce não são de direção, chefia ou assessoramento. O processo foi a mim distribuído em 18 de abril de 2006. Em despacho de 24 de abril, adotei o rito do artigo 12 da Lei 9868. As informações da Assembleia Legislativa foram recebidas em 18 de maio de 2006. Afirma esse órgão legislativo que os dispositivos impugnados estavam previstos originariamente no projeto de lei de iniciativa do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul e que este possui competência privativa para propor ao Legislativo a criação ou extinção de cargos, sejam efetivos ou de livre nomeação ou exoneração, nos termos do artigo 114 e do artigo 37.2 da Carta Magna. Não obstante, o artigo 37.5 da Constituição não teria incidência sobre o caso vertente, por quando não é dotado de aplicabilidade plena. As informações do governador do Estado foram recebidas em 30 de maio de 2006. Sustenta o governador, preliminarmente, que a ação direta não deve ser conhecida em razão da não impugnação das normas abrogadas, de conteúdo idêntico ao dos dispositivos ora atacados, as quais seriam restauradas por força do efeito repristinatório. No mérito, aduz que os cargos em comissão, criados pela Lei 1939,
e os cargos de assistência direta contidos no seu anexo 8º integram a autonomia organizacional do Tribunal de Contas. A Advocacia Geral da União manifestou-se em 15 de agosto de 2006 pela procedência da ação, tendo em vista que as leis estaduais 1464 e 364/1982 foram editadas antes da emenda constitucional número 1998 e não são passíveis de controle concentrado de constitucionalidade, por tratar-se de direito pré-constitucional. Ademais, afirma que os dispositivos questionados criam cargos em comissão com atribuições puramente técnicas que não se prestam a dirigir, chefiar ou assessorar. Por outro lado, as atribuições decorrentes desses cargos não são de natureza tipicamente temporária, que legitime sua livre nomeação e exoneração. Ao contrário, em prol do interesse público, tais cargos deveriam ser exercidos em caráter de continuidade, possibilitando a seus titulares uma experiência profissional que aprimore o exercício de suas funções. O parecer da Procuradoria-Geral da República, recebido em 22 de agosto de 2006, é pela procedência da ação. O Procurador-Geral, Dr. Antônio Fernando Barros e Silva de Souza, corrobora os argumentos da AGU quanto à preliminar suscitada pelo governador, alegando a impossibilidade de fiscalização abstrata das leis 1464 de 93 e 364 de 82, visto que não são anteriores à emenda constitucional número 1998, a qual modificou substancialmente o inciso 5º do artigo 37 da Carta Magna, destinando exclusivamente os cargos em comissão às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Outro sim observa que os dispositivos impugnados dispõem sobre a criação de cargos em comissão com as atribuições meramente técnicas e, portanto, não possuem caráter de assessoramento, chefia ou direção. Em 26 de março de 2007, pedi dia para julgamento. O relatório foi distribuído aos senhores ministros em 29 de março. O processo foi incluído em pauta número 9 de 2007, em 3 de abril deste ano. Em 6 de junho de 2007, por meio da petição X, a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, CSPB, requereu seu ingresso no feito na qualidade de amicus curiae. Em 8 de junho de 2007, indeferiu o pedido, tendo em vista que a ação já estava incluída em pauta, com julgamento marcado para o dia 11 de junho seguinte. Assim, não vislumbrei a excepcional relevância da matéria, conjugada com a representatividade da entidade postulante, aptas a justificar a admissão de sua manifestação no processo naquele momento processual, às vésperas do julgamento definitivo da ação. Isso não impediria, de qualquer forma, que a entidade requeresse na sessão plenária a realização da sustentação oral, se assim entendesse. Em 15 de junho de 2006, a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil interpôs agravo regimental contra essa decisão. É o relatório da qual a Secretaria distribuirá cópia aos demais ministros, como já foi feito. É o relatório, senhor presidente. O voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, então, inicialmente tem este agravo e, na verdade, eu me manifesto no sentido do seu desprovimento. Na verdade, nós temos que ter muito cuidado, embora o tribunal tenha evoluído e acredito que devemos saudar esta evolução no sentido de democratizar o acesso no processo objetivo. Esses dias ainda lia um artigo do professor Peter Hebele, publicado na Europäische Grundrechtszeitschrift, em que o nosso colega, professor ministro Celso de Mello, era autor citado exatamente por conta do precedente nessa chamada abertura procedimental do amicus curiae. Mas devemos ter cuidado para que esse instituto, essa intervenção do amicus curiae, não seja manejada no intuito de retardar o próprio julgamento dos processos. Nós já tivemos casos, eu me lembro de um caso da relatoria do ministro Peluso, salvo engano, em que se aceitou a presença do amicus curiae, desde que se requeresse para mera sustentação oral. Mas nós não podemos ser vítima deste tipo de procedimento. De modo que eu estaria desprovendo também o agravo regimental. E Há divergência? Vossa Excelência prossegue. a questão constitucional debatida na apresentação cinge-se em saber se os artigos 1º, 2º, 3º e 7º da Lei 1939, de 22 de dezembro de 98, do Estado de Mato Grosso, e seus anexos 1, 2, 6, tabela 3 e anexo 8º, viola o disposto no artigo 37, 5º da Constituição Federal. O governador do Estado de Mato Grosso do Sul suscitou questão preliminar no sentido da impossibilidade de conhecimento da ação, com o argumento de que não teriam sido impugnadas as leis estaduais 1464 e 364 de 82. Quanto à Lei
364 de 82, está claro que, de acordo com a vetusta e ampla conhecida jurisprudência desta Corte, não pode ela ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, tendo em vista que é anterior à Constituição de 88. Com relação à Lei 1464, como bem ressaltaram a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República, foi ela editada em momento anterior à Emenda Constitucional número 19, de 98, que modificou substancialmente o inciso 5º do artigo 37 da Constituição da República. Portanto, tal norma apresenta-se como direito pré-constitucional em relação ao paradigma de impugnação adotado pelo requerente. Dessa forma, não pode ser objeto da ação direta de inconstitucionalidade. Quanto ao mérito, a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral manifestaram-se pela declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos normativos impugnados, tendo em vista que os cargos em comissão criados pela Lei 1939, de 98, possuem atribuições meramente técnicas e, portanto, não possuem o caráter de assessoramento, chefia ou direção exigido para estes cargos nos termos do artigo 37, 5º da Constituição. Destarte, verifica-se que os dispositivos impugnados referem-se à criação de cargos em comissão de assistente, assistente técnico de informática, assistente técnico de laboratório, assistente de plenário, secretário 1, secretário 2, supervisor de segurança, secretário 3, assistente de segurança, agente de contadoria do cartório, secretário 4, secretário 5, motorista oficial e secretário 6, assistente técnico e secretário anexo 8º. Todas essas atividades com atribuições meramente técnicas e que, por conseguinte, não possuem caráter de assessoramento, chefia ou direção. A exigência constitucional do concurso público não pode ser contornada pela criação arbitrária de cargos em comissão para o exercício de funções que não pressuponham o vínculo de confiança que explica o regime de livre nomeação e exoneração que os caracteriza, conforme a consolidada jurisprudência deste tribunal, a DIN MC 1269, Carlos Veloso, e a DIN MC 1141, relator, ministro Sepúlveda pertence. Desse modo, verifica-se que, no caso ora, em apreço, a violação ao disposto nos incisos 2 e 5 do artigo 37 da Constituição, na medida em que a ocupação dos cargos de natureza meramente técnica, como se tem na espécie, deve ocorrer mediante a realização de prévio concurso público. Ante o exposto, voto no sentido da procedência desta ação direta para que se declare a inconstitucionalidade do artigo 1º, na parte em que altera a redação dos artigos 3º e 14, e seu parágrafo único da Lei Estadual 1464, dos artigos 2º, 3º e 7º da Lei 1939, de 22 de dezembro de 98, do Estado de Mato Grosso do Sul, bem como do anexo 1, item 1, quando trata do Grupo Operacional 3, do anexo 2, quando trata do Grupo Operacional 3, do anexo 6, tabela 3, quando trata do Grupo Operacional 3, do anexo 8º, quando trata do Grupo Operacional 3 do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado. É como me manifesto, senhor presidente. Eminente relator, portanto, desprovendo o agravo regimental, julga procedente a ação. Ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, eu acompanho o eminente relator e observo também que há uma clara burla à regra do concurso público, há uma ofensa evidente ao artigo 37, incisos 2 e 5 da Constituição. Os cargos criados pela lei impugnada, embora se denominem cargo em comissão, ou embora criem cargos em comissão, na verdade, criam cargos eminentemente técnicos, porque nós sabemos que os cargos em comissão se reservam apenas àquelas atribuições de direção, chefia e assessoramento, e claramente não é o caso. Acompanho Sua Excelência. Ministro Eros Grau. Também. Ministro Carlos Brito. Senhor presidente, o inciso 5º do artigo 37, ele contém vários núcleos semânticos e cada qual deles com um tipo particularizado de eficácia. Por exemplo, quando a Constituição se refere aos cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, essa parte, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, é de clara natureza, limitada, a sua eficácia é limitada ou parcial, porque depende da edição de lei. Porém, quando a Constituição ultima o seu discurso normativo, dizendo que tais cargos se destinam
apenas as atribuições de direção, chefia e assessoramento, nessa parte a Constituição é de eficácia plena. Dispensa, portanto, as achegas da lei ordinária, não precisa da mediação do legislador de segundo grau, que é o primeiro aplicador da Constituição. Então, no caso, essa parte final, que é de eficácia plena e, portanto, de aplicabilidade imediata, cumpre uma função prestigiadora do inciso 2 da Constituição, que trata exatamente de concurso. Daí porque, ao falar da criação de cargos em comissão, a Constituição usou do advérbio apenas. Apenas serão criados cargos em comissão para as atribuições de direção, chefia e assessoramento. Com isso, a Constituição quis evitar exatamente o contorno à regra do concurso de que falou o ministro Gilmar Mendes no seu, ainda uma vez, brilhante voto. Por isso, eu acompanho Sua Excelência para também dar por procedente a ADIM. Ministro César Peluso. De acordo. Ministro Marco Aurélio. Presidente, o princípio da realidade leva a ênfase ao conteúdo em detrimento da forma, do simples rótulo. Aqui, em última análise, se tentou o drible ao critério salutar, que é o critério do mérito, participando candidatos do concurso para lograr, mediante o melhor aproveitamento, os cargos efetivos. Sua Excelência deixou escancarado que não temos peculiaridades suficientes a enquadrar-se a legislação e os cargos consideradas as atividades a serem desenvolvidas como a consubstanciário que a Constituição quer como exceção, ou seja, a existência de cargos e funções de confiança. Acompanhe Sua Excelência. Ministro Celso de Mello. Senhora Presidente, claramente inconstitucional a lei questionada, porque criou cargos em comissão cujo conteúdo ocupacional não se refere nem se identifica com atribuições de direção, chefia e assessoramento. Visível, desse modo, como bem evidenciou e demonstrou o eminente ministro relator, a transgressão ao inciso 5º do artigo 37 da Constituição da República, cuja razão de ser tem por objetivo impedir a fraude à cláusula constitucional que exige, em atenção aos princípios da igualdade e da impessoalidade, a realização de concurso público de provas ou de provas e títulos para efeito de legítima investidura no serviço público. Acompanhe Sua Excelência. Ministro Sepúlveda pertence. O eminente relator. Também eu acompanho o relator e o tribunal, unanimidade, nega provimento ao agravo regimental da Confederação dos Servidores Públicos, ministro Gilmar. O nome é Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, CSPB. E julga procedente a ação direta de inconstitucionalidade, tudo nos termos do voto do relator. Chama a julgamento habeas corpus número 91.449, relator ministro Marco Aurélio, paciente José Genuíno Neto, impetrante Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, que fará uso da palavra, sendo coator o relator da ação penal número 420, neste Supremo Tribunal Federal. Presidente, eis as informações prestadas pelo gabinete. Os impetrantes insurgem-se contra ato do ministro Joaquim Barbosa, relator da ação penal número 420, que implicou a declaração de validade da decisão mediante a qual o juiz da 4ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte recebeu a denúncia oferecida pela Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais contra o paciente, por suposta prática dos delitos descritos nos artigos 4º da Lei 7.492, de 86, e 299 do Código Penal. A peça acusatória tem como base informativa o desdobramento do inquérito 2245,
em tramitação no Supremo. Os impetrantes ressaltam que o juiz federal não poderia tê-la recebido em 18 de dezembro de 2006, porquanto o protocolo eletrônico registrou como data de entrada do documento 19 de dezembro de 2006, dia em que o paciente foi diplomado deputado federal. Asseveram que decorre desse fato a incompetência do juízo para receber a denúncia, bem como para processar e julgar a ação penal. O juiz federal, alertado a respeito do descompasso, considerou como recebida a denúncia apenas na data consignada no protocolo eletrônico, declarou a incompetência e determinou a remessa do processo ao Supremo. O Procurador-Geral da República, em manifestação no inquérito 2461, afirmou caber a esta Corte a deliberação sobre a validade ou não do ato mediante o qual foi recebida a denúncia. Observou que, em 18 de dezembro de 2006, houve a distribuição da representação criminal e o número é quilométrico 2006-3800039417, dígito 2, ao juízo da 4ª Vara Federal, fazendo serventuário da Justiça juntada dos termos de autuação, manifestação do Ministério Público Federal e da denúncia. Recebida a denúncia, determinou-se a remessa do processo à distribuição para baixa na representação criminal, distribuindo-se a ação penal na respectiva classe, consoante dispõe o artigo 156, parágrafo 6º do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. A data, 19 de dezembro de 2006, refere-se ao momento em que é cumprida a disposição regimental. O processo foi distribuído por prevenção ao ministro Joaquim Barbosa, que considerou válido o ato que recebeu a denúncia, determinando nos termos do artigo 7º da Lei 8.038/90 a citação do réu e o interrogatório deste e dos demais denunciados, sendo expedida carta de ordem à Justiça Federal da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal. Os impetrantes requerem concessão, então consignou o gabinete de medida cauteladora para suspender a tramitação da ação penal, afastando-se a decisão por meio da qual veio a ser designado para 28 de maio, e seria próximo àquela altura, o interrogatório do paciente pelo juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília. No mérito, pleiteio a anulação do ato do ministro Joaquim Barbosa, que resultou na declaração de validade do recebimento da denúncia. Em atenção ao despacho proferido por Vossa Excelência, consignou o gabinete, os impetrantes juntaram cópia da decisão que recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal, no que disciplina o procedimento de registro e classificação dos atos processuais e do provimento da Corregedoria Geral do Regional. Explicito o teor do despacho visando a juntada de elementos, transcrevo para efeito de documentação a folha 113 e 115, prolateio e despacho, assentando o prejuízo do pedido de concessão de liminar. E também transcrevo aqui esse despacho, documentando no acordo a ser proferido. Ao processo vieram informações, acompanhados de documentos, de folhas, cópias da denúncia oferecida, da decisão do juiz federal e, mediante a qual recebida a peça acusatória e do relatório de tramitação do processo na Justiça Federal. A autoridade apontada como coatora esclareceu e transcrevo as informações que têm trechos, muito embora sejam informações do ministro Joaquim Barbosa, em negrito. O parecer do Procurador-Geral da República é no sentido do indeferimento da ordem. Fará uso da palavra pelo paciente, Dr. Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco. Excelentíssima senhora presidente desse egrégio Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor ministro relator Marco Aurélio,
excelentíssimos senhores ministros que compõem a turma julgadora nessa tarde, preclaro Procurador-Geral da República. A questão colocada neste habeas corpus não é nova no plenário deste Supremo Tribunal Federal. No dia 21 de junho, o ministro relator, o ministro Marco Aurélio, trouxe à sessão do Pleno habeas corpus impetrados por correios, o habeas corpus 91591, 592, 593 e 595, eram pedidos liminares para suspender os interrogatórios que se avizinhavam. As liminares, na oportunidade, foram indeferidas, tendo esta augusta corte assentado que a denúncia fora, de fato, recebida no dia 18 de dezembro, véspera da diplomação do deputado federal José Genuíno. Ficou demonstrado, por extratos processuais trazidos aos autos, que, de fato, o protocolo foi no dia 19, tendo despacho judicial efetivamente sido exarado no dia 18. Ao apagar das luzes do dia 18, véspera da diplomação do deputado. Portanto, a nossa proposta, com essa sustentação oral, é frisar alguns pontos fulcrais do mandamos, não no que dizem respeito a esta controvérsia que está resolvida, mas sim a rigidez desse despacho proferido no apagar das luzes do dia 18 de dezembro. A investigação estava em primeiro grau há muitos meses. É um desdobramento da investigação do chamado mensalão. Quando Vossa Excelência, o Procurador-Geral, ingressou com a denúncia dos 40, determinou que peças baixassem a primeiro grau para outras apurações. Portanto, o caso estava no Ministério Público Federal de Minas Gerais há muitos meses. O deputado Genuíno fora eleito no pleito do dia 1º de outubro. Isto era fato público, isto era fato notório. O Ministério Público teve, portanto, todo o tempo do mundo para oferecer a denúncia em primeiro grau. Não o fez. Deixou para fazê-lo no dia 18 de dezembro, véspera da diplomação, véspera do dia em que cessaria a competência de primeiro grau. O que nós nos perguntamos é qual o efeito positivo, qual o efeito prático deste comportamento do Ministério Público, secundado pela juíza federal da 4ª Vara de Minas Gerais. A competência desse Supremo Tribunal Federal foi, por meio desse despacho, usurpada. Não houvesse a juíza despachado naquele dia, a denúncia haveria de ser recebida ou rejeitada pelo Pleno desta Casa após o cumprimento do rito mais benigno da Lei 8.038 de 90. Vale dizer, com esse comportamento, o Judiciário de primeiro grau frustrou o exercício de um direito de defesa por parte do paciente e dos corréus. A formalidade foi cumprida. De fato, a juíza poderia, sim, despachar no dia 18. Formalmente, o despacho está perfeito. Porém, ele se traduz num engodo que espancou o direito à ampla defesa, que seria ampliado no dia seguinte. Aliás, o despacho, digo eu, está, sim, formalmente perfeito, porém, traduz também uma agilidade que nos demonstra claramente que não houve uma análise material da denúncia que estava sendo oferecida. A denúncia tem 37 folhas, são 7 volumes, 2 anexos, 1000 páginas. Há registro, o mesmo registro que nos indica que ela foi efetivamente recebida no dia 18, nos indica também que o tempo de conclusão dos autos foi de meia hora. Em meia hora seria possível a magistrada verificar
indícios de autoria e materialidade num processo de 1000 páginas? Me parece que não. Não serve em socorro à magistrada o fato possível de que os autos estivessem já aforados e tramitando na vara. Não, porque isso não ocorreu. Estes autos ingressaram na vara naquele dia. Era um procedimento criminal diverso, não houve inquérito policial. A juíza não conhecia, nunca tinha visto aqueles autos. Portanto, o escopo desta impetração é a anulação deste despacho, que carece de rigidez, que carece mesmo de ética judiciária, para que, anulado, possam os pacientes oferecer defesa preliminar. Eu falei que era um procedimento criminal diverso, que não houve inquérito. Seria já um assunto a debater em defesa preliminar, já que o Supremo Tribunal Federal ainda não assentou a validade ou não deste tipo de procedimento. Contudo, com esse comportamento tomado lá no dia 18, estas discussões estão adiadas e o processo está correndo. A Corte foi privada de sua competência com este comportamento. Então, propugnamos a anulação do despacho para que cumpra-se o rito da Lei 8.038, que foi espancada, foi alijada por um dia de maneira preparada pelo Ministério Público e, ouso dizer, pela magistrada da 4ª Vara Federal de Minas Gerais, de Belo Horizonte. De outra parte, gostaria de observar que a denúncia, como eu disse, foi entregue no apagar das luzes do dia 18 de dezembro. Apagar das luzes, precisamente 18h22, segundo o extrato de movimentação processual. O expediente da Justiça Federal de Minas Gerais funciona até às 18 horas. O protocolo da Justiça Federal de Minas Gerais fica aberto até às 18 horas. Portanto, ainda que queiramos ser formalistas ao extremo, esta denúncia foi oferecida fora de prazo, fora do prazo no dia 18, portanto, devendo se contar o dia 19, quando já houve a diplomação do deputado federal. De outra parte, eu gostaria de observar também que o despacho judicial que recebeu a denúncia foi proferido às 20h05:54. O artigo 172 do Código de Processo Civil determina que o expediente forense será das 6 às 20 horas, exceto em casos de urgência. Qual era a urgência aqui para que a magistrada despachasse às 20h05:54? Era a urgência em desrespeitar um rito mais benigno, em desrespeitar a ampla defesa que se consubstanciaria com a apresentação de defesa preliminar perante essa casa. Era a urgência em usurpar a mais alta corte a sua função de receber ou não denúncia contra deputado federal que estava eleito, sabidamente eleito, já há mais de 2 meses, há quase 3 meses. Fato esse que era público e notório. Gostaria, por fim, de observar que não há qualquer prejuízo à instrução processual na anulação deste despacho proferido na 25ª hora, lá do dia 18 de dezembro. Isso porque o prazo prescricional entre os fatos e o dia de hoje está muito, entre os fatos e o dia em que vier a ser recebida a denúncia, está muito longe de ocorrer. A acusação formulada é por crimes graves, que têm penas altas, não são referentes a fatos que não aconteceram há tanto tempo assim, portanto, a concessão da ordem, a desconsideração deste despacho viciado que recebeu a denúncia, com a oportunização de agora o oferecimento de defesa preliminar perante esta casa, não trará qualquer prejuízo
prejuízo à instrução processual e à futura possível condenação em referência à questão da prescrição. Eu, portanto, peço a este Pleno do Supremo Tribunal Federal que faça valer a Constituição Federal, que faça valer o devido processo legal, que faça valer o direito à ampla defesa do paciente, que foi usurpada de maneira evidentemente pré-ordenada para frustrar um rito mais benigno. É isso que peço neste momento, por acreditar ser medida de justiça. Muito obrigado pela atenção. Agradeço a Vossa Excelência. A palavra com o Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República. Excelentíssimos senhores ministros, lembro que já foram submetidos a essa Corte 2 habeas corpus. O 91.593 e o 91.591. Em ambos, questionava-se também a oportunidade em que foi lançada a decisão de recebimento da denúncia. Nos 2 habeas corpus, foi proferida a decisão no sentido de rejeitar a argumentação e negar-se à medida cautelar pleiteada. Tema, aliás, que o impetrante, pelo seu nobre advogado, não questionam quanto à data oportuna do despacho, que, num primeiro momento, se tentava induzir essa Corte no sentido de que teria havido um despacho, teria havido lançamentos equivocados na certidão. As certidões juntadas nos autos são precisas. A representação foi ajuizada juntamente com a denúncia no dia 18 de dezembro. Recebeu o protocolo deste ajuizamento. No mesmo dia, a denúncia foi examinada e recebida. Os lançamentos, para efeito de conhecimento pela internet, evidentemente não são contemporâneos com o dos atos processuais respectivos, de tal sorte que a denúncia recebida pela magistrada foi lançada na internet, foi lançado na internet o ato de recebimento que foi anterior, evidentemente, de tal forma que a hora em que se apontam a prática dos atos, evidentemente, não coincide com a realidade em que eles foram efetivamente praticados. Esse é um primeiro ponto. Além do mais, o tempo dos atos processuais não está vinculado também aos expedientes, o tempo de validade dos atos processuais. Agora, o que é incontroverso, portanto, é que, recebida no dia 18 a denúncia, quando o denunciado paciente nesses autos ainda não ostentava, não havia sido diplomado deputado federal, portanto, a jurisdição era e continuava sendo do magistrado de primeiro grau, é que foi praticado o ato. No dia 19, o dia seguinte, foram praticados atos consequentes ao recebimento da denúncia. A representação, inicialmente, passou a ser, com o recebimento da denúncia, passou a ser autuada como ação penal. Daí porque constam registros com data do dia 19 da ação penal, recebida na véspera. Esses fatos são incontroversos e as certidões retratam precisamente o que aconteceu. Na verdade, o que se questiona são questionamentos que partem de suposições sobre o comportamento do membro do Ministério Público e do membro da magistratura que atuaram no processo, dirigidos a usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, nós teríamos que, partindo do pressuposto de que a eleição, por si só, já garantisse o foro em juízo diverso, todos os atos praticados após a proclamação do resultado já estariam sob a pecha de suspeição, porque estar-se-ia dando andamento àquilo que, com certeza, após a proclamação, seria transferido para outro juízo. O prazo é o último dia, são os 3 últimos dias, é a última hora. Nós estaríamos numa seara extremamente difícil de definir em habeas corpus em que momento
se anteciparia, antes da diplomação do eleito, o momento em que passaria a incidir o foro privilegiado. Esses questionamentos, se a parte tem elementos seguros para apontar e acusar tanto o membro do Ministério Público quanto ao magistrado, deverá fazê-lo pela via própria e com as imputações dirigidas a quem se faz a afirmação de falta de conduta ética ou de probidade, como se sugere nos termos do habeas corpus. Daí porque, considerando que o ato foi praticado, e isto que vale em termos objetivos, foi praticado quando o magistrado dispunha da competência pertinente. E, quanto a isso, não há dúvida nenhuma, a questão da competência dessa Corte não foi nem de longe arranhada. Qualquer questionamento quanto à conduta, tanto do mesmo Ministério Público quanto do magistrado, há de ser apurado em separado, e já adianto, pelo menos no exame dos autos e dos trâmites que teve, de que não se praticou nenhum ato que desbordasse da absoluta legalidade, até porque a denúncia se refere a fatos que toda a imprensa já havia dado conhecimento à nação brasileira. Não havia tanta surpresa a demandar esta demora que se exige da Justiça quando se critica a demora da Justiça. Daí porque o Ministério Público pleiteia o indeferimento do habeas corpus para que os réus possam defender-se legitimamente e em toda a extensão nos termos da legislação processual vigente. Ministro Marco Aurélio, eu pondero a Vossa Excelência que já estamos quase às 16 horas e a Corte deve receber a visita do presidente do Benin, de modo que seria interessante deixarmos para a segunda parte da sessão. Fica suspensa a sessão.